Senhoras e senhores, bem-vindos! Sou o Tenente José Rogério, do Grupamento de Proteção Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O nosso objetivo é que, ao final desse vídeo, o aluno seja capaz de, número 1, reconhecer e diferenciar cada uma das áreas de risco elencadas no Formulário Preliminar de Área de Risco, ou FAPAR. Número 2, classificar corretamente as áreas de risco de acordo com a natureza da ameaça instalada no local identificado e cadastrado. Pessoal, então nós vamos falar agora sobre áreas de risco. Esse é o tema desse vídeo. E o melhor conceito de área de risco é esse da SEDEC 2017, que diz o seguinte, que a área de risco é o local onde existe a possibilidade de ocorrência de eventos adversos com consequências desastrosas. Ou seja, a área de risco, pessoal, também está ligado ao quê? A ameaça, né? Onde tem uma ameaça, por exemplo, de afogamento, é uma área de risco de afogamento. Onde tem uma ameaça de incêndio, é uma área de risco de incêndio. E assim vocês podem fazer sempre essa associação entre a área de risco com a ameaça e também com o desastre que está prenunciado ali, o evento adverso, o desastre que está prenunciado ali. As áreas de risco, existem no FAPAR vários tipos de área de risco. E nós vamos aqui elencar todas elas e explicar cada uma delas e apresentar alguns exemplos de forma mais simples, para o vídeo não ficar muito longo, né? A gente não vai discorrer muito, entrar muito nos conceitos de forma detalhada, mas apresentar mais um conceito fundamental e alguns exemplos que nós temos aqui no próprio Distrito Federal. Pessoal, nós temos aqui as nossas primeiras áreas de risco, né? Primeira classificação aqui de área de risco, que nessa classificação está o alagamento, as enchentes e as inundações. O alagamento, ele é o acúmulo de água no perímetro urbano e que causa transtorno ali para a comunidade, e esse acúmulo de água acontece por falta de drenagem. E enquanto que as enchentes é o aumento temporário do nível da água em um canal, né? Por exemplo, um rio ou um córrego, mas que não transborda, né? não ultrapassa as margens. Enquanto que a inundação, por sua vez, essa enchente ela já é a enchente que ultrapassa as margens, né? Que acontece um transbordamento. Então, quando acontece um transbordamento, deixa de ser enchente e já passa a ser uma inundação. Então, doravante serão apresentadas fotografias que ilustram cada uma dessas áreas, desses tipos de área de risco que estão nessa classificação. Nós temos aqui à esquerda uma foto de alagamento, uma fotografia de alagamento num estacionamento, né, próximo a um prédio. E à direita nós temos aqui, na Vila Cauí, um exemplo de inundação. Veja que as águas transbordaram do rio e adentraram aí nas ruas da comunidade. Pessoal, nosso próximo tipo de área de risco aqui são espécies do gênero movimento de massas, que estão aí incluídos o desmoronamento e o deslizamento. O que é o desmoronamento? O desmoronamento é a ruptura de um bloco de solo que independe da gravidade. Por exemplo, a ruptura de um bloco de barranco na beira de um rio, por exemplo, ou perto de alguma local no setor habitacional, na beira de uma estrada. E enquanto que o deslizamento é um escorregamento de matérias, seja terra, vegetação, rochas, e está muito relacionado com a gravidade. Geralmente ocorre escorregamento numa encosta, num terreno inclinado. Nós vamos apresentar aqui fotografias para ilustrar cada um desses exemplos. Nós temos aqui à esquerda a Vila Rabelo,
que está mostrando aí claramente uma área com declive, né, uma área muito inclinada, né, uma descida aí muito íngreme, onde pode acontecer um deslizamento, um escorregamento, né, mas também pode acontecer um desmoronamento, se tiver uma ruptura de uma parte grande do solo. Mas a foto ela está aí mais para ilustrar a questão do deslizamento, porque envolve a gravidade. Enquanto que a foto da direita, que já é um fato que aconteceu lá na Vila Cauí, na beira do rio, que passa por lá, temos aí a ruptura de um barranco, né? A ruptura do solo. Então ali não está dependendo de gravidade, simplesmente está tendo uma ruptura do solo, está caindo ali um bloco de terra por conta da cheia do rio. Todos esses fenômenos, pessoal, está muito associado ao período chuvoso. Então, veja aí, nós estamos tratando aqui, então, da área de risco relacionada ao movimento de massa, o desmoronamento e o deslizamento. Áreas de risco de afogamento. Então, são áreas de rios, lagos, córregos e cachoeiras cuja visitação pode expor pessoas ao risco de afogamento provocado por acidentes, como, por exemplo, cabeça d'água, que alguns chamam de tromba d'água, e enchentes. Então nós temos vários exemplos, pessoal, aí durante as ocorrências da corporação, como vocês podem ver aí na foto, nas fotografias. Recentemente o Corpo de Bombeiro atendeu várias ocorrências em Samambaia, Pessu, Paranoá, relacionadas a afogamentos relacionados à cabeça d'água. É o fenômeno que acontece uma cheia na cabeceira do rio, as pessoas estão tomando banho desavisadas, distraídas, de repente são acometidas por esse grande volume de água e muitos deles às vezes não sabem nem nadar, e também por conta da própria pressão da água naquele momento, as pessoas acabam sendo jogadas contra pedras, etc., e acabam falecendo. Então é um fenômeno bem curioso e que é preciso estar, o Corpo de Bombeiro tem que ficar atento, tem que realmente cadastrar esses locais como área de risco, precisa ser monitorado, precisa colocar, o poder público precisa ficar atento a esses locais, seja com informações, com placas, com aviso, ou até interditando esses locais no período chuvoso. Só mais uma área de risco que está elencada lá no FAPAR, que é a área de risco de queda de precipício ou despenhadeiros. Então, o que são? São mirantes naturais ou similares, frequentemente visitados e que, pela sua altura, situação de insegurança e características, ofereçam risco de quedas em precipício ou despenhadeiros. Exemplos: mirantes de cachoeiras, torres de observação. Temos também alguns locais que são utilizados frequentemente são locais que aparecem frequentemente em ocorrências de suicídio, né, de suicidas. Então o bombeiro tem que ficar muito atento com esses locais. Tem um turismo, né, o turismo ecológico, onde as pessoas usam alguns locais como observatório, onde existem as cachoeiras. São locais que precisam ser classificados como área de risco, e as torres de observação de modo geral. Temos aí alguns exemplos: Torre Digital de Brasília, nós temos também a Torre de TV. Aqui no Parque do Cortado, em Taguatinga, existe aí onde está essa barreira, que foi feita essa interdição pela Defesa Civil do DF, depois que o nosso grupamento de proteção civil verificou que ali era um mirante e que havia ali uma grande possibilidade de um acidente, daquele local ali estava com comprometimento na estrutura. E veja, uma ação que salvou vidas, que evitou eventos adversos e desastres naquele local. Então, esse trabalho de prevenção, esse trabalho de levantamento, identificação de área de risco, eu repito, tem uma grande relevância social, porque se antecipa aos desastres. Pessoal, temos aqui agora as áreas de risco de rompimento de barragem versus população ribeirinha, sujeitas a inundações, soterramento e outros tipos de danos diretos em caso desse tipo de ocorrência. Nós temos recentemente aqui na história do Brasil vários
vários acontecimentos, várias ocorrências envolvendo rompimento de barragem. Tipo de incidente que quase ninguém ouvia falar, e de repente os casos aconteceram quase que seguidos, né? Um evento que aconteceu em Brumadinho e um evento que aconteceu em Mariana são os casos mais famosos, e isso acende um alerta para todos nós do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, especialmente o Grupamento de Proteção Civil, e nos impõe, né, todos esses fatos nos impõem o dever de prestar atenção nesses locais, identificar e mapear como área de risco, para que medidas de segurança, para que monitoramento em conjunto com outros órgãos de proteção e defesa civil que estão envolvidos e interessados em proteger a comunidade. Veja aí um exemplo, essas fotos que mostram o acidente que aconteceu lá em Brumadinho. Temos uma foto ao fundo, né, que mostra o momento do rompimento da barragem, e temos ali um recorte à esquerda que mostra o cenário devastador, né, o cenário devastado, com um bombeiro e ali um cão já trabalhando ali em já nessa parte toda soterrada. Pessoal, a próxima área de risco aqui diz respeito às áreas de incêndio e pânico em locais com grande concentração de público e que demandam complexa evacuação. O que são essas áreas, né? São áreas com grande concentração de público, cujas especificidades materiais e modo de construção, proximidades das unidades instaladas, dificuldades de acesso e de evacuação, magnitude da carga de incêndio, facilidade de propagação do sinistro. Quando tudo isso demandam mapeamento e monitoramento, capacitação dos agentes internos com fins de preparar a resposta, além de outras ações de proteção e defesa civil com vistas a evitar incêndio ou mitigar os seus efeitos. São exemplos prioritários: feiras com grandes dimensões e fluxo consideráveis, shopping centers, supermercados, os mais vultosos, não dá para sair também cadastrando todos os mercadinhos do bairro, hospitais, clínicas de tratamento de pessoas especiais, os hospícios ou manicômios, né? Escolas e creches, asilos, estádios e outros dessa natureza. Então cabe aí a cada um dos senhores perceber a existência de locais dessa natureza dentro da sua área de atuação e dentro do perímetro de atuação do seu grupamento, e quais são essas áreas prioritárias dentro dessa classificação aí para fazer então o cadastramento como área de risco de incêndio e pânico em locais com grande concentração de público e que demandam complexa evacuação. Temos aí alguns exemplos: Feira dos Importados do DF, o Taguatinga Shopping, e outros shoppings, né? Aí apenas como exemplo, o Taguatinga Shopping e o Hospital de Base também, que está ali, uma grande área de risco. Todos os hospitais do DF, de modo geral, tem muito público vulnerável, com muita dificuldade de sair do local no caso de um incêndio. O Corpo de Bombeiros vai ter uma complexa atividade ali, uma complexa ação para retirar essas pessoas do local.